Muito bem, pessoal, vamos então para o terceiro e último vídeo do capítulo 3, que trata de controles de ações de pessoas e culturais, da nossa disciplina Introdução à Controladoria, e o nosso foco é em sistemas de controle gerenciais. Então estamos no capítulo 3 e especificamente esse vídeo ele também é complementado pelos artigos do Out, Moores e Mula. Bom, Bom, os controles de pessoas e culturais, eles se baseiam numa tendência natural do ser humano de agir corretamente. Não que todo mundo sempre haja corretamente em todas as circunstâncias, mas em um grande número de situações, as pessoas têm uma propensão natural, né, a grande maioria das pessoas tem uma propensão natural a agir de maneira correta e de se motivar. Então, os controles de pessoas e culturais, eles procuram reforçar essas tendências. E ao fazer isso, a organização ela busca, com esse tipo de controle, três objetivos. Primeiro, garantir que cada funcionário entenda o que a organização quer, o que ela espera dele ou dela, funcionário. Que cada funcionário tenha a capacidade e os recursos para realizar um bom trabalho. E que cada um cada uma que trabalha na organização se engaje em um monitoramento mútuo, além de se controlar, além de buscar se motivar e agir de maneira positiva para a organização, que também influencia outras pessoas a fazer isso. Então é parte indispensável de todos os sistemas de controle gerencial. Não existe organização que não use esse tipo de controle. Bom, a combinação daqueles dois primeiros objetivos, cada funcionário entende o que a organização quer e tem capacidade e recursos para realizar um bom trabalho, ela é alcançada pelo esclarecimento de expectativas, e isso ocorre por meio de processos de seleção, treinamento e comunicação, principalmente comunicação dos objetivos organizacionais, da estratégia ao perseguir esses objetivos, ou seja, dos planos, e a tradução desses objetivos em termos das responsabilidades e dos objetivos do indivíduo. Então, como que cada um pode contribuir para que a organização alcance aquilo que ela busca. E, além disso, o desenho de postos de trabalho, o agrupamento de funções, tarefas, responsabilidades, processos, etc., em encargos, e o fornecimento de recursos para que as pessoas trabalhem, desempenhem. Né? Isso é feito por meio da análise dos componentes chaves de cada cargo na organização. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso, mas uma organização, principalmente, mesmo as de grande porte, especialmente as de grande porte, cada pessoa que trabalha ocupa um cargo e cada cargo tem uma descrição dos seus componentes. E a gente vai ver nos próximos slides o que entra nessa descrição. E um conjunto desses elementos descritivos são os chás, ou os conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas para o perfil do indivíduo que vai ocupar aquele cargo. Bom, a análise dos componentes chaves do cargo envolve você mapear quais serão as atividades que as pessoas vão ser responsáveis, vão desempenhar, as tarefas e a vinculação dessas atividades e tarefas a produtos, serviços ou processos. A partir daí, define-se um perfil do indivíduo, da pessoa que vai ocupar esse cargo e desempenhar essas funções. E esse perfil ele é definido pelos conhecimentos requeridos, pelas habilidades e pelas atitudes. Se a gente pegar a classificação brasileira de ocupações, a gente tem uma série de um conjunto bastante numeroso de descrições de cargos e de funções nas organizações com base nesses elementos aqui. Tá? Os chás, conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente
quem for fazer a disciplina de avaliação de desempenho, por exemplo, ou de gestão de desempenho, vai ter oportunidade de se envolver mais detalhadamente com isso. Mas conhecimento significa ter as informações necessárias para desempenhar uma tarefa, sem que eu necessariamente já tenha desempenhado. Basicamente é um conhecimento declarativo. Se você me perguntar, você sabe o que precisa fazer para alcançar um determinado resultado? E eu descrever o que precisa fazer, então eu tenho conhecimento. Não significa que eu sei fazer. A habilidade já significa que eu tenho atributos, eu tenho capacidade de realizar as tarefas e a função por experiência, por já ter desempenhado no passado. Então vejam que essas duas coisas podem ser diferentes, né? A habilidade não requer conhecimento e nem conhecimento requer habilidade, mas certamente um influencia e potencializa o desempenho quando eles são combinados, né? E atitude se refere a aptidões físicas, emocionais, intelectuais e psicológicas para desempenhar a função. Então, sem que eu necessariamente tenha experiência ou conhecimento a ela associados. Então, basicamente, atitude é você ter vontade, determinação. Eu posso ter conhecimentos e habilidades, mas se eu não tiver atitude de colocar em prática isso, eu não vou produzir o resultado. A descrição do posto de trabalho envolve as responsabilidades, o que cada um, né, naquele cargo, o que o indivíduo é responsável por fazer, quais tarefas e funções cabem ao indivíduo, os conhecimentos, habilidades e atitudes, o perfil, as condições de trabalho precisam ser estabelecidas e os objetivos e metas. A partir do momento em que a gente estabeleceu esses 4 elementos, a gente alcançou aqueles 2 primeiros objetivos dos controles de pessoas ou culturais. Que a gente garante que cada funcionário entenda o que a organização quer dele, do funcionário, e o que ela quer alcançar enquanto organização. Que cada funcionário, num determinado cargo, com um determinado perfil, tem as condições para realizar os recursos para realizar um bom trabalho. Na nossa aula presencial, eu comentei, fiz uma discussão sobre o planejamento estratégico da organização. E isso que a gente está vendo agora, essa definição, descrição do posto de trabalho, principalmente no que se refere a objetivos e metas, mas não só, está intimamente vinculada com o planejamento estratégico. Por quê? Porque uma empresa, quando ela empreende um processo de planejamento estratégico, ela define sua missão, sua visão, seus objetivos e metas e sua estratégia, ou seja, o plano de ações para alcançar esses objetivos e metas dentro dos limites da visão e da missão. A partir do momento em que a empresa faz isso no nível organizacional, isso deve ser feito também no nível dos departamentos ou das unidades de negócio. Então, cada departamento ou cada unidade organizacional vai ter que, com base nesses objetivos aqui, nessa visão, desenvolver a sua visão, os seus objetivos e estratégias. Ou seja, por exemplo, o departamento de marketing, comercial e vendas, produção, administrativo, recursos humanos, etc., vai ter que desenvolver o seu próprio planejamento estratégico para ajudar a organização a cumprir os seus objetivos. Isso aqui vai culminar na divisão do trabalho. Então, haverão cargos, e que nem a gente discutiu anteriormente, os cargos são definidos pelas tarefas e pelo conhecimento, habilidades e atitudes. E isso vai ser comunicado, então se isso for feito de maneira adequada, esse desdobramento das metas organizacionais para os departamentos e para os cargos, as pessoas e as equipes, elas irão desempenhar adequadamente, porque a gente vai ter uma especificação de comportamentos, de resultados e inclusive um plano de desenvolvimento para cada funcionário, tá? Muito bem. Tendo definido então os controles de pessoas, vamos agora entender os controles culturais, que aí envolve o exercício do controle de pessoas, só que considerando grupos, pensando em termos já de grupos sociais dentro da organização.
e até mesmo a organização como um grupo social. Os controles culturais, eles se baseiam no monitoramento mútuo, ou seja, que as pessoas, além de motivadas naturalmente para desempenhar bem, né, elas também vão exercer um monitoramento nos seus pares, com base nas normas e nos valores do grupo. Então, a existência de normas e valores de grupo, ela faz com que as pessoas tendam a se comportar positivamente para a organização, né? Ele é efetivo por quê? Porque as pessoas, ao trabalhar em grupo, elas desenvolvem conexões emocionais e desenvolvem uma interdependência, um senso de responsabilidade, uma noção de que elas se beneficiam ao pertencer a um grupo e que, portanto, elas têm também, além de benefícios, têm também obrigações. É chamado de controle de clã. O controle de clã, ele se baseia na existência de valores e crenças compartilhadas. Então, no fato das pessoas concordarem com um conjunto de valores e crenças em uma visão de mundo compartilhada. Isso resulta num nível de concordância relativamente alto dos membros do grupo a respeito do que é adequado, o que é um comportamento adequado, aceito e o que não é aceito naquele grupo. E, consequentemente, os comportamentos adequados, as pessoas se comprometem com eles. E há um compromisso também de não se comportar de maneira que é vista como inadequada pelo grupo. Obviamente, existem sempre desvios e pessoas que se desviam dessas regras, né? E aí elas estão sujeitas ao ostracismo, ou seja, à exclusão do grupo. E isso é uma punição que ela é considerada muito efetiva e ela é muito potente para desestimular os comportamentos inadequados. Acho que isso é relativamente simples de perceber, porque todos nós participamos de grupos na sociedade. O primeiro grupo é a família, mas depois, com o passar do tempo, a gente passa a participar de outros grupos e a gente percebe que quando tem uma coesão, um compartilhamento de valores, essa noção de interdependência e de concordância do que é certo e errado, ela se torna bastante significativa. Uma dificuldade do controle cultural é quando chega um membro de fora, porque até ele entender e internalizar as regras, que podem até eventualmente ser conflitantes com regras de outros grupos que ele pertencia ou ela pertencia, isso aí causa um certo estresse no grupo, né? Uma desestabilização que é momentânea desde que o indivíduo se comprometa assim, e procure compreender, procure se enquadrar nesse novo clã, né? E, portanto, o controle cultural, principalmente notadamente o controle de clã, ele não suporta bem heterogeneidade. Ou seja, essa é até uma limitação do controle de clã, porque se tem um alto nível de concordância entre os membros, a heterogeneidade, ou seja, uma visão divergente, ela tende a ser ou perseguida, ou a maioria dos grupos, ou os membros mais fortes dos grupos vão tentar diminuir a força ou até mesmo excluir quem pensa diferente. Isso é uma ameaça, né? E a própria rotatividade, ela também é uma ameaça ao controle de clã, porque chegam pessoas de fora e aí elas trazem eventualmente outros conjuntos de valores e crenças. E isso causa aí uma desarmonia, vamos dizer assim, no clã. Então, outra dificuldade de você implantar esses controles é que eles são adquiridos lentamente, né? Os valores, as crenças, as atitudes são adquiridos lentamente, porque é um processo baseado em cultura, e a mudança cultural, ou até mesmo o entendimento de uma cultura, ele leva tempo, quando a gente é de fora. Então, a cultura, ela se baseia em tradições. E tradições são regras que muitas vezes não estão escritas. São regras que as pessoas se acostumaram, que as pessoas sabem porque elas pertencem àquele grupo desde muito tempo. E essas regras governam o comportamento. Então, você
tanto a mudança de tradições quanto a compreensão de tradições para alguém que é de fora do grupo é algo difícil. Tem um senso de disciplina bastante elevado, e aí por isso que ele é efetivo em termos de forma de controle, porque ele se baseia na percepção disseminada para as pessoas de que elas se beneficiam ao pertencer àquele grupo. Então elas respeitam as regras porque elas se beneficiam, elas sentem que elas se beneficiam. Elas abrem mão de determinada individualidade, elementos de individualidade, em prol dos benefícios, né? Então, os elementos que compõem os controles culturais nas organizações. Cultura organizacional. Então, é uma tentativa de direcionar, de criar uma coesão, criar essa noção de pertencimento ao grupo que é a organização e assim direcionar ações desse grupo. Por outro lado, ela também pode ser uma fonte de inércia e de pontos cegos, porque as pessoas se acostumam a agir sempre de uma determinada maneira, a enxergar sempre de um ponto de vista, então elas se tornam um pouco mais incapazes de identificar ameaças, mudanças, tendências, né, principalmente vindas de fora. A grande ameaça ao controle cultural é a mudança, e a mudança de indivíduos, ou a mudança das condições externas. Então, você trazer pessoas de fora, ou levar pessoas para outros locais, o crescimento da organização, que traz novos membros com eventualmente outros valores e crenças, a rotatividade, né, que também tem a mesma função, o mesmo efeito, e a instabilidade no emprego. Isso faz com que se rompa a coesão. Outro elemento dos controles culturais são os códigos de conduta. Normalmente eles são formalizados por meio dos códigos de ética, declaração de visão e missão, a filosofia gerencial da empresa. São princípios que orientam a ação na ausência de regras explícitas. E por quê? Porque numa organização não existem regras explícitas, formais, escritas para tudo. Na vida é assim, né? Tanto na convivência em família, quanto no ambiente, na sociedade que a gente vive, existem leis, mas não tem lei para tudo. Apesar que no Brasil tem um pouco essa tendência, né, pelo nosso sistema legal. Mas, quando não tem regra explícita, você se baseia em princípios. E nas organizações, esses princípios normalmente tratam de elementos como qualidade de serviço, atendimento ao cliente, tratamento justo das pessoas, aspectos de segurança, de inovação, de gestão de risco e de ética. Tá bom? Os códigos de conduta eles são colocados em prática, são fortalecidos por meio do treinamento, das discussões formais, né, entre as pessoas, entre subordinados e chefes e assim por diante, e também por meio de mentoria, ou seja, aquele treinamento mais individualizado e preparação de indivíduos para assumir cargos importantes na organização, por exemplo. Os códigos de conduta, normalmente termos típicos que aparecem, ou temas que fazem parte dos códigos de conduta, são trabalho em equipe, integridade, respeito, inovação, foco no cliente e assim por diante. Tá? E também orientações específicas para lidar com informações confidenciais, com a fidedignidade das informações, né, na prestação de contas, proteção de ativos e bens da organização, as normas para lidar com presentes, especialmente pessoal que trabalha na área comercial, né, normas para lidar com presentes, cortesias e os canais de denúncia para violações de ética e de conformidade. Estudos têm demonstrado que violações de conduta ela decorrem de alguns elementos, por exemplo, a pressão para atingir metas. Então, uma empresa que coloca uma ênfase excessiva no resultado e cobra muito por isso, ela passa uma mensagem de que qualquer coisa vale para atingir o resultado, ou seja, os fins justificam os meios. E aí as pessoas tendem a agir de forma que vai contrária a códigos de ética, valores e assim por diante.
O medo de perder o emprego, se essas metas não forem atingidas, aí as pessoas muitas vezes tomam medidas desesperadas, né? E sistemas que recompensam resultados independentes dos meios. Muitas vezes, problemas de comunicação também fazem com que as pessoas tomem ações que vão contra o que a organização espera. E aí isso é uma falha também da organização, né, que não comunicou adequadamente, não deu treinamento e assim por diante. E algumas vezes, quando as pessoas, e aí entra um pouco aquela parte que a gente falou de controle de ações, né, que um dos aspectos fundamentais do controle de ações, no rastreamento das ações, é a tempestividade. Tempestividade é um intervalo de tempo entre a ação e a responsabilização, ou seja, ação, rastreamento e responsabilização. Então, quando as pessoas percebem que elas agem de maneira contrária, né, aos procedimentos, às políticas, e não acontece nada, né, obviamente a tendência é que essas pessoas continuem a violar as regras. Bom, as recompensas em grupo são uma forma de reforçar os controles culturais, porque as recompensas em grupo, elas obviamente induzem o comportamento de grupo, né? É o comportamento orientado a resultados do grupo. E aí encorajam o controle cultural. Normalmente eles são colocados em prática, essas recompensas, por meio da fornecimento, por exemplo, de recompensa ou de bônus, participação em lucros e resultados do desempenho geral da empresa, certo? Então, normalmente usa-se medidas contábeis, como EBITDA, como retorno sobre o ativo, como lucro líquido, e a partir do alcance desses objetivos do grupo, ou seja, da empresa toda, você recompensa as pessoas. E isso induz a um controle cultural, um maior monitoramento, né, das pessoas uma em relação às outras. Então, medidas também de redução de custos, tá? Em determinadas áreas, notadamente os centros de custos, né, você estabelece recompensas baseadas na redução de custos. Algumas outras abordagens que são usadas para moldar a cultura da organização envolvem transferências intra-organizacionais, ou seja, você trazer pessoas de fora para provocar uma mudança na organização, tá? Arranjo físico. O arranjo físico ele pode estabelecer barreiras, criar barreiras ou eliminar barreiras à convivência e assim fortalecer a noção de pertencimento, né, e criação de cultura. O arranjo social também, a distribuição aí dos níveis hierárquicos e a forma como as pessoas, a existência de regras que segregam ou diminuem a segregação entre as pessoas, né? Regras aí que não são do ambiente físico, né? São regras de convivência ou regras administrativas, como códigos de vestimenta, por exemplo. É uma empresa em que todo mundo usa uniforme, inclusive o pessoal dos níveis mais altos, né, na hierarquia, né? Hábitos, comportamentos, eventos. Então, a ideia de você promover eventos na organização é uma forma de induzir uma coesão do grupo. E principalmente exemplos vindos de cima, porque, por exemplo, o comportamento ético, os comportamentos pró-organização, as pessoas observam. Né? As pessoas observam, e principalmente quem está nas posições hierárquicas superiores, elas são muito mais observadas. E pelo poder que essas pessoas têm tanto de obter recompensas, né? Quem está abaixo na hierarquia fica de olho, porque sinaliza, olha, o que eu preciso fazer para ascender na organização, para subir na organização. Então, o comportamento dos líderes sinaliza o que é necessário, o que é desejável para progredir na organização. Bom, os controles de pessoas e culturais, eles são efetivos, mas eles também têm limites, né? Eles estão presentes em todas as organizações porque eles se baseiam numa noção que está presente na própria sociedade, que é a organização em grupos.
Então, é o que eu comentei anteriormente. Nós convivemos em grupos sociais. E uma organização também é um grupo social e ela se beneficia se as pessoas se sentirem membros de um grupo social que é a própria organização. Eles podem passar despercebidos porque e até quando eles estão funcionando muito bem, suavemente, eles passam despercebidos, porque são regras implícitas. São regras que as pessoas seguem porque já estão acostumadas a seguir. E isso pode ser um problema também, né? Pode ser uma fonte de inércia, conforme eu mencionei antes. São muito difíceis de imitar, porque como não são codificados, não tem como você, às vezes você contrata uma pessoa e ela não consegue levar isso de uma organização para outra. A gente não consegue comprar, né, cultura. Você pode, desculpa, você pode comprar tecnologia, você pode licenciar tecnologia, patentes, imitar processos, mas imitar a cultura é impossível, porque grande parte das regras não está codificada. Bom, a sugestão é que toda organização comece pelo controle de pessoas. Então, o sistema de controle gerencial de qualquer organização se apoia no controle de pessoas. Ele não se apoia só no controle de pessoas, porque em organizações de pequeno porte, e principalmente se for uma organização familiar, naturalmente vai haver um controle cultural e um controle de pessoas, porque os valores, a convivência em grupo, ela já vem desde antes da organização. Mas conforme a organização cresce e pessoas diferentes chegam, é necessário implantar outras formas de controle, como de ação e de resultados. Tem poucos efeitos adversos, apenas aqueles que eu já mencionei, das pessoas tenderem a uma certa inércia e pontos cegos, ou seja, às vezes uma limitação na capacidade de enxergar o diferente, né? E envolve custos relativamente baixos, certo? Então eles devem ser implantados e são normalmente o primeiro ponto que as empresas utilizam, né, como elemento do sistema de controle. Tá bom, gente? Bom, então, conforme eu mencionei, a organização, conforme ela fica complexa, ela aumenta de tamanho, vai ser necessário complementar controles de cultura, controle de pessoas e cultural, por controle de ações e de resultados. Tá? A gente já viu sobre controle de ações e de resultados, então agora a gente tem condições de entender as 3 formas de controle que são usadas. E aí, nosso próximo capítulo e os próximos vídeos a gente vai tratar sobre a firmeza do controle, do sistema de controle de uma organização. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado.